Um dia romântico, 12 de junho, um dia em que casais apaixonados comemoram, celebram o Dia dos Namorados. E você vai conhecer a história de um casal que se encontrou na faculdade, namorou nesse período, noivou e hoje comemora a data casado. Vamos acompanhar então. Eu acho que eu, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu. A gente sempre decidiu muito junto, né? A maioria das coisas, mas eu acho que você mesmo. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um casal que pela primeira vez irão celebrar o Dia dos Namorados casados. E esse romance começou com um solteiro e o outro namorando. Mas serão eles que vão contar como tudo começou. Ela foi minha caloura, né? Só que quando ela entrou eu tava nos meus últimos anos de faculdade. Eu fazia mais em Curitiba do que aqui, tinha estágio e tudo mais. Só que daí algumas vezes eu vinha para Matinhos, né? Para ter algumas aulas, alguns encontros. E por acaso eu acabei vendo ela numa lanchonete que tem ali perto, né? Que aquela primeira olhada, né? Já achei interessante. Só que daí na mesma hora já busquei no Facebook e vi que na época ela namorava uma outra pessoa. Nem dei muito andamento à história, né? Foi mais ou menos assim. E não sei que parte da faculdade uma pessoa me adicionou. Tanto que eu falo até hoje pro Du que eu não sei se eu adicionei ele ou ele me adicionou. Só que a gente se tinha lá nas redes sociais. E o Du sempre foi uma pessoa que me chamou muita atenção na faculdade. Ele era meu veterano, a gente não se cruzava muito durante a faculdade, porque quando eu entrei ele estava saindo, né? Ele estava no último ano. Mas sempre foi aquela pessoa que te chama atenção, sabe? Sempre você, passou, você olha e tudo mais. E tivemos muitas coisas em comum na faculdade. Por exemplo, TCC, enfim. Então sempre tivemos coisas em comum. Certa vez eu tava de férias já na casa dos meus avós, lá em Pontal do Sul. Era bem tarde da noite, já resolvi entrar no Facebook e vi ela online lá. Por acaso vi que ela estava solteira já. Eu falei, vou mandar uma mensagem despretensiosa pra ver o que ela me diz, né? Acabou que a gente começou conversando ali nesse dia mesmo, mas bem superficial, assim, nos primeiros momentos, né? Depois a partir do dia 1º de setembro daquele ano que fiz o pedido de namoro, a gente começou a namorar e daí passaram 8 anos e um mês aproximadamente pra gente casar agora em outubro do ano passado. E que eu sempre tive em todas as partes, todas as conquistas da faculdade dele. Eu tava no dia do TCC, eu tava na formatura, sem ele saber, né? Mas eu tava lá. E depois, ele já formado, eu tava indo pro meu último ano, ele me mandou uma mensagem das redes sociais e me disse oi. E dali a gente começou a conversar e nunca mais paramos. E o Eduardo, que começou a desenrolar o assunto, mas um emoji nas investidas dele deixaram Jéssica com o pé atrás. Para um, a reação era fofa, para o outro, era de raiva. Na época eu tinha comprado um celular novo, né? Tava me adequando a essa novidade e a gente conversava sempre pelo mensageiro da rede social. Eu mandava lá, só que pra mim, quando eu mandava o emoji, aparecia uma carinha sorrindo, só que com vergonha, sabe? Mandei muitas e muitas vezes isso, né? Mas daí depois de não sei quanto tempo, né? Foi aí, assim, eu recebi as mensagens e eu achava meio estranho, né? Porque às vezes ele comentava, nossa, como você tá linda, e uma carinha brava. E eu, não, que estranho, né? Mas ok. E eram várias coisas assim, tipo, ele mandava uma mensagem fofinha e uma carinha brava. Eu, tá, né? Só que eu ignorei, como acontece que eu ignorei. Eu achava estranho, mas ok. E daí, quando a gente já tava junto, nós resolvemos olhar nossas conversas assim, vamos ver como a gente começou a conversar, enfim. E rolando a conversa, ele olhou o que é essa carinha brava? É o que você me mandava. E daí sim que nós vamos desvendar o mistério, que ele me mandava um emoji envergonhado e eu recebi uma carinha brava. De famílias religiosas, eles escolheram o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rossio para firmar o seu matrimônio. Eduardo e Jéssica casaram com as bênçãos da padroeira do estado do Paraná.
Então, a minha família, eles não são tão quanto eles, né? Tão religiosos, eles têm as crenças deles, são os católicos também lá, mas não praticantes igual eles, sabe? Então, bem menos. Foi até uma novidade pra mim, quando eu cheguei, assim, entrei na vida deles, foi. Essa foi uma das coisas, né, que o Du começou a vivenciar, assim, que como eu falei que eu apresentei algumas coisas, né, foi essa questão da vivência, depois ele fez catequese, foi atrás dos sacramentos, e o santuário é um lugar muito especial, né, assim, a gente meio que nem teve dúvida de onde a gente queria casar. Assim, o santuário, eu acho que é um lugar único de muitas bênçãos, muitas maravilhas. E foi incrível, assim, tudo que aconteceu, o Padre Mateus, tudo da forma que ocorreu foi providência divina, com certeza. Após quase 10 anos entre namoro, noivado e casamento, é impossível o Eduardo hoje pensar como ele seria sem a Jéssica. E para a Jéssica, viver sem o Eduardo. Olha, tem uma coisa que a gente já comentou um com o outro, que é difícil a gente se ver, porque é tanto tempo já junto que eu não consigo imaginar mais como seria. Mas eu acho que eu estaria ainda lá em Curitiba, morando com meus pais, é difícil de pensar. É difícil de pensar, mas eu brinco com muita gente, eu falo que se eu não tivesse o Du, eu acho que eu estaria solteira até hoje. Porque, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não sei se eu teria muita paciência pra, né, procurar uma pessoa, enfim, eu acho que seria muito mais na minha. Então, assim, não consigo nem imaginar outra Jéssica sem o Eduardo. O amor que eles sentem entre si é transmitido em olhares, sentimentos e palavras. Bom, dizer que cada dia que passa, eu amo mais você, mais do que ontem, menos do que amanhã, e que daqui pra frente é só sucesso pra gente. Logo teremos um filho aí, né? Vamos ver, né? Estamos planejando para um ano que vem, é o nosso sonho. E que eu amo muito você, mais do que tudo. Queria dizer, meu amor, que eu te amo muito, hoje mais que nunca, né? Todo dia um pouquinho mais, pela nossa convivência, ainda mais nesses últimos 8 meses de casado. Que esse Dia dos Namorados seja muito especial por ser o primeiro casados, né? E que possamos continuar assim com essa relação tão bonita que a gente tem de amor, cumplicidade, amizade. Que possamos continuar com as nossas brincadeiras, as nossas risadas e continuar sendo muito feliz pro resto das nossas vidas. Te amo muito, pra sempre. Que história bacana. Casal, gente boa pra caramba. Um beijo pro casal e que comemora esse Dia dos Namorados com muito amor. Olha,